Bom, pessoal, esse ano acontece o evento mais importante do nosso país, meu cria, e eu não tô falando da Copa do Mundo, mas sim da eleição para a presidência do nosso país, pessoal. Por isso que nesse vídeo eu separei aqui para vocês todos os pré-candidatos a concorrer à presidência do nosso país e eu vou estar fazendo aqui para vocês uma tier list do melhor ao pior. Nessa tier list aqui eu separei as seguintes categorias. Tipo, nem fudendo eu votaria, tá só pelo meme, aquele cara que tá aqui só pelo meme. Também botei aqui os que são menos pior, tá ali num segundo turno com aquele cara que a gente não votaria nem fudendo. A gente votaria nesses daqui que são menos pior, aqueles que tiveram ali uma boa gestão, são bons governantes assim, e a gente deslumbra assim um cenário que poderia até dar certo. E aqui, a última categoria são aqueles que, irmão, esse aqui eu votaria, tá ligado? Então as nossas categorias ficaram assim e aqui estão todos os nossos pré-candidatos. Os únicos aqui que não estão confirmados ainda são o Aldo Rebelo e o Joaquim Barbosa, que eles ainda estão ali numa disputa interna no partido para ver quem vai ter a legenda para concorrer à presidência, né, pessoal? Então por isso que eu botei os dois aqui, né? Vamos lá, pessoal, dando início aqui com o nosso primeiro pré-candidato. Painho Lula é o nosso atual presidente, pessoal. Esse daqui eu não votaria nem fudendo, irmão. A única forma de eu votar nesse cara aqui é pro país ir logo pro buraco de uma vez por todas. Cara, imagina aí o seguinte cenário. A gente já tá em crise fiscal pros próximos anos, né? Vários especialistas e o próprio governo já admite isso, cara. Imagina aí, cara. Vamos focar aqui no micro problema, né, cara? Que é esse subsídio que tá tendo aí nos combustíveis. Imagina aí. Acabou o subsídio no combustível, cara. Aí os combustíveis vão lá em cima. Aí, irmão, eu quero ver os caminhoneiros entrando em greve, faltando comida nos mercados, irmão. Aí começa o quebra-quebra, aí começa a merda. Aquela racionamento de alimento, igual teve aí na pandemia, né? Que você só podia comprar um saco de arroz no mercado. Imagina aí essa merda, irmão. Aí eu quero ver esses esquerdistas defender o governo do Lula, cara. Imagina isso acontecendo no governo dele. Ele sendo reeleito e isso acontecendo no governo dele, cara. Em menos de 3, 4 meses esse cara aí é impeachmentado, mano. Porque imagina aí, chegar num ponto tão extremo onde não tem nem mais fruta pros caras comer na rua. Esses esquerdistas, pai de pet aí, tendo que matar o gato ou o cachorro deles pra comer porque já não tem mais comida na rua. Aí sim eu queria ver se o pessoal não ia impeachment e quem sabe ter uma renovação nos poderes aqui do Brasil e quem sabe ter uma melhora, cara. Só nesse único caso eu votaria no Lula para ele receber a pica que ele merece, cara. Só o país quebrando na mão desses caras para eles nunca mais voltarem ao poder, né, pessoal? Porque imagina só aí, por exemplo, um Flávio Bolsonaro da vida ganha a eleição do Lula e dá essa merda inteira no governo do Flávio Bolsonaro. Irmão, a direita nunca mais volta pro poder, cara. E é isso que eles querem, né, pessoal? Mas vamos lá, seguindo aqui com a nossa lista, pessoal, ele, Rui Costa Pimenta, irmão. Esse cara aqui tá só pelo meme, eu acho incrível aqui no Brasil ser permitido ter esse partido comunista, irmão. E pode botar aí, mano, nesse mesmo balaio dele aqui de que tá só pelo meme, esse Hertz, essa Samara aqui do Up também, esse Edmilson Costa também aqui do PCB, irmão. Esse pessoal aqui tá tudo pelo meme, cara. A gente sabe que eles não vão ganhar nenhuma eleição aqui no nosso país, irmão. E tendo em vista o Monark que foi cancelado por ele ter dito o que ele disse lá no podcast, né, mano? Eu acho incrível esse pessoal ainda poder ter partido aqui no nosso país, né, cara? Pra gente ver como que aqui no Brasil são 2 pesos e 2 medidas pra tudo, né, meu cria? Mas vamos lá, seguindo aqui com a nossa lista, né, rapaziada? Ele, Cabo Daciolo, meu cria. Pra quem não sabe, ele se elegeu nos primeiros cargos políticos fazendo parte do PSOL, mano. Cabo Daciolo já foi do PSOL, mas foi expulso, né, por ele defender pautas cristãs, religiosas e também de antissistema, né, cara? Muita gente botaria ele aqui, não tá só pelo meme, mas eu vou botar ele aqui no menos pior, né, mano? Porque mesmo ele não tendo grandes feitos assim na sua carreira pública, né, mano? Vamos supor que dá um bug na Matrix
Félix e, pô, mano, Cabo Daciolo e Lula no segundo turno, eu iria de Cabo Daciolo só pra não votar no Lula, né, irmão? Então vamos botar aqui o Cabo Daciolo no menos pior, né, pessoal? Seguindo aqui, que a gente pode até encaixar nesse balaio aqui também, o Aldo Rebelo, né, rapaziada? Porque eu até curto a visão que ele tem meio nacionalista aqui pro nosso país, porém ele tá também aqui numa briga interna com o Joaquim Barbosa, que já foi ministro da STF aqui no Brasil, inclusive o primeiro ministro negro, né, rapaziada? E ele também foi relator do Mensalão, então ele segue sempre aquela linha ali de combate à corrupção e poderia ser um cara interessante ali na presidência do nosso país, e eu botaria ali no menos pior, quem sabe, o Joaquim Barbosa ali no pode até dar certo, né, meu cria? Seguindo aqui por ele, rapaziada, Renan Santos, poderia botar aqui, mano, no menos pior, tá ligado? Mas, pô, depois dele ter fugido pro Renato 38 lá na sabatina do Redcast, ele caiu muito nas minhas expectativas, irmão. Dá pra ver que o cara, tipo, é muito contraditório nas coisas que ele fala, porque, por exemplo, mano, ele vive acusando o Flávio Bolsonaro de estar sempre correndo dele dos debates e isso, e ele, pô, mano, peidou fininho pro Renato 38 lá na sabatina do Redcast, cara, fora que eles mesmos já admitiram algumas vezes, o pessoal me mandou aqui, que, pô, mano, ele não defende necessariamente tudo que o partido dele propõe, cara. Eles tendem a seguir o eleitorado, assim, pra conseguir mais votos e, mano, só nisso daí você já vê que o cara não tá nem comprometido com o que o partido dele defende, quanto mais com a melhora do nosso país, cara. A gente vê que ele se apega ali no discurso do Bukele lá de El Salvador e também do Milei aqui da Argentina, cara, mas ele não é nada do que esses caras são, irmão. Ele meio que tá tentando se apegar ali em pautas que deram certo ali, como oposição a governos antigos ali nesses países e tentando replicar aqui no Brasil, sendo que ele realmente não acredita no que ele defende, cara, diferente desses caras como o Milei ou o Bukele, né, cara? Por isso que fica muito difícil de votar no Renan Santos, na minha opinião, cara. E eu também acho que seria interessante ele responder, né, as 24 perguntas que o Lucas lá do canal Viajante fez pra ele, né, pessoal? Que também muita gente aqui nos comentários fala que ele já respondeu, mas eu não consegui achar, nem o próprio pessoal ali da militância fez um compiladozinho ali dele respondendo essas perguntas, ou até mesmo das perguntas lá do Renato 38. O pessoal fazer um compiladinho ali, eu acho que seria interessante e quem sabe poderia ou não reverter muitos votos do pessoal da direita, né, pessoal? Ainda mais aquela direita olavista, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? O pessoal mesmo lá do Redcast falou que não, que o MBL, o pessoal do MBL disse que não seria interessante eles fazerem ali essa live com o Renato 38 antes da eleição, né, rapaziada? Então, pô, já dá pra ver como que os caras são, né? Mas vamos lá, seguindo aqui com a nossa tier list, pessoal, tá ele, Flávio Bolsonaro, irmão. Ele vem ali na rabeira do pai, porém ele é muito pior, irmão, e eu não votaria nesse cara nem fudendo, cara. Talvez ali, né, cara, a gente vai ter que fazer essa escolha entre Bafomé e Baal, né, porque provavelmente vai ser ele contra Lula ali no segundo turno, tendo em vista que o Polymarket, cara, se você for olhar, ele tá com 30% ali e o Lula com 41%, então é muito provável que seja ele e o Lula no segundo turno e vai ter que escolher entre Bafomé e Baal, então menos pior. Nesse caso ali seria o Flávio Bolsonaro, mas apenas nessa ocasião entre ele e Lula, irmão, porque sinceramente, depois desse escândalo, na verdade, cara, mesmo antes desse escândalo aí com o Banco Master, cara, o Flávio já não era digno de confiança, né, cara? Fora que, olha o tanto de voto errado que esse cara deu no Senado, mano. Até aquela lei da misoginia, o cara foi a favor, né, irmão? Indo contra tudo que o eleitorado dele apoia e acredita, né, irmão? E o cara se contradizendo aí esses últimos tempos, mentira em cima de mentira. Enfim, cara, é aquela escolha entre Bafomé e Baal, cara, no segundo turno ali entre ele e Lula, que é o mais provável que aconteça, né, cara? E querendo ou não, isso é triste, né, rapaziada? Porque, por exemplo, o Zema, ou até mesmo o Caiado, ou até que o Joaquim Barbosa, poderia ser pessoas que poderiam ser que desse até certo como presidente do nosso país, né, pessoal? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, cara, porque querendo ou não, as eleições aqui no Brasil, como qualquer coisa, é movido a pão e circo e gritaria e maluquice, pessoal. Infelizmente, nosso povo gosta disso, né, cara? E esses caras ali que tiveram um sucesso e um êxito nos seus cargos, infelizmente não terão chance. Vocês podem ver, cara, que o Zema e o
Caiado ali estão com menos intenção de voto do que o Renan Santos, cara. Esses dois aqui têm menos presença na mídia do que o Renan Santos. E infelizmente isso é uma merda pro nosso país. Eu não tô falando que, esses caras aqui salvariam o Brasil, mas é uma coisa que poderia dar certo, cara. Mas a gente sabe que esses caras não terão chance, cara. Até mesmo aqui o Zema, né, cara, que pegou Minas ali com uma crise fiscal e consertou. Talvez ele conseguisse fazer isso numa maior escala aqui no Brasil, cara, mas a gente não terá nem a chance de ver isso, cara. E também tem aqui, pra finalizar a nossa tier list, o Augusto Cury, irmão, que, porra, tá só pelo meme, o cara nunca teve um mandato ou algum cargo político ali, público, não teve nada numa carreira pública, tá só se escorando ali no seu nome como escritor pra tentar concorrer ali e fazer alguns votos, irmão. Na minha opinião, tá só pelo meme, rapaziada. Mas é isso, cara. Aqui nessa eleição não teria ninguém assim que eu, veja esse cara que votaria, irmão. Infelizmente, as últimas eleições do nosso país tá sendo essa merda, rapaziada. E nada mais, nada menos do que a merda que é essa república, cara. Desde 1889, o nosso país vai de mal a pior, cara. E é isso que vai acontecer, cara. É necessário que piore muito antes de haver uma melhora aqui nesse país, cara. Por isso que eu sempre digo pra você que nenhum político vai fazer nenhuma grande diferença na sua vida e que a única salvação para você e para sua família é a salvação individual, cara. Por isso que eu digo para você, irmão, estude, se aprimore, acumule num ativo bom como o Bitcoin, faça sua reserva, seja de dinheiro, seja de um ativo com liquidez ou até mesmo uma reserva ali de comida para você ter ali um suprimento caso aconteça alguma crise, você não fique ali ferrado, né, mano? Porque a salvação aqui no nosso país é individual, rapaziada. E a nossa tier list ficou assim por esse vídeo foi isso. Comentem aqui a opinião de vocês e como que ficaria a tier list de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Valeu!